Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio desse webcast maravilhoso do YouPix, em parceria com a Webidia. E eu sou a Adri Elias, eu sou CEO e founder do The Content Group e da Co-Creators. E a gente hoje está aqui com essas convidadas maravilhosas para bater um papo sobre influência de dentro para fora. Bom, estou aqui com a Paula Meolaro, gerente de marketing da CVC. Boa tarde. Estou aqui com a Roberta da Debrito Brasil, diretora de planejamento da Debrito. Estou aqui com a Vig Gaibar. Boa tarde. Creator maravilhosa. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Será que os creators, os criadores do futuro, que são também colaboradores, que estão dentro dos negócios, vivendo esses negócios com a maior autenticidade possível, com a maior verdade e conexão com essas marcas, vão ser os criadores do futuro? Será que as marcas vão começar a equilibrar esse trabalho de influência, tanto com os grandes influenciadores que têm a sua característica, a sua audiência formada, o seu tipo de conteúdo, mas também equilibrando com esses criadores que vêm de dentro do negócio? O que você acha, Vicky? Começamos com você. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Acho que os creators já são e se portam como marca hoje e têm criado as suas próprias marcas e diversificando rendas para além de publicidade. E as marcas têm cada vez mais chamado os criadores de conteúdo para colaborar, para além de fazer uma publi criativa e sim, às vezes, criar uma campanha com eles, porque o creator, mais do que ninguém, sabe qual é a linguagem das redes sociais, né? Por mais que as marcas estejam ali também na frente, chamar o criador para perto para colaborar faz toda a diferença na hora que você desenvolve um produto, uma campanha. E eu vejo isso cada vez mais acontecendo. Falo isso porque eu tenho sido chamada para bastidor, assim, não só para aparecer ali na frente das câmeras, mas me conta como que é o seu processo criativo, me conta como que a gente pode transformar esse produto em algo para a geração atual, para a linguagem das redes sociais. Então, eu também faço bastante esse trabalho. E também, como criadora de conteúdo, diversifico minhas rendas de diversas formas, né? Além da publicidade, tenho o meu trabalho com o Creator 360, que é a maior formação de videomakers mobile do Brasil. Faço workshops, palestras, então tenho esse meu lugar como educadora e diretora criativa por trás das câmeras também. Gente, só isso, né? Que ela faz pouca coisa, né? Ô, Roberta, você é especialista em estratégia de comunicação e marketing e Creator Economy, né? Já tem mais de 15 anos de experiência nisso, atuando aí no Google, na Cabify, na LG. Na sua trajetória, né, você percebia, imaginava esse potencial do UGC, né, do criador, e do EGC, o criador de dentro das empresas? Olha, eu vou te falar que eu sempre acreditei que todo ponto de contato com a marca, todo mundo que vive e convive aquela marca, deve e pode falar dela. Óbvio que no começo a gente nunca enxerga aquilo de uma maneira muito formalizada, de como é que é, mas assim, eu lembro que quando eu estava na Cabify, a gente já falava muito disso, de como que a gente conseguia juntar os funcionários e como que a gente conseguia juntar a equipe. E não só a equipe, né? A gente falando de uma empresa como a Cabify, a gente tinha os motoristas, né? Que viviam e vivenciavam a marca. A gente não pode falar que eles são funcionários, ao contrário, são prestadores de serviço. Mas também como é que a gente conseguia impulsionar isso para dentro e para fora do mercado, até para se posicionar. A gente viveu muita situação de crise. E, às vezes, a gente tem algumas pessoas chaves dentro da empresa para, inclusive, ajudar a gente a conduzir isso internamente, seja num EGC, não tanto para fora de redes sociais, mas dentro da própria empresa. Era uma startup pequena assim, menor, né? Foi muito importante para os momentos de crise que a gente tinha. Quais eram os stakeholders que a gente ia trazer no processo para ter o poder de fala e conseguir levar as pessoas, e não necessariamente só uma pessoa da direção. Às vezes, era uma pessoa que tinha um poder de influência dentro da própria empresa. Maravilhoso. É muito legal ver a evolução disso ao longo do tempo, né? Cada vez mais as empresas percebendo, entendendo o poder disso. Paulinha, você que lida com um assunto tão desejado, né? Que é viagens, na maior empresa de agência de viagens do Brasil. Você já tem uma experiência trabalhando com os colaboradores criadores, né? Como está sendo essa experiência? Está sendo o que você esperava, mais do que você esperava?
Conta um pouquinho pra gente. Acho que mais do que a gente esperava, porque quando a gente começou esse projeto, tem uns 7 meses, e a Adri, nossa super parceira aqui junto com a Co-Creators, a gente lançou uma plataforma com vários desafios para que os nossos colaboradores pudessem criar conteúdos para a nossa marca. E quando a gente fala de viagem, fala de destinos, então é muito gostoso e vem cada coisa bacana que o pessoal coloca lá, cria conteúdos, inventa coisas diferentes, usa trends, né? Então, quando a gente começou, a gente via as pessoas criando conteúdo meio que de qualquer jeito, acho que sem nenhuma orientação, né? E depois que a gente começou com esse projeto, a gente vê a evolução deles em 7 meses. E isso é muito legal, porque a gente consegue ver tudo que eles criaram no começo e como eles melhoraram agora nas entregas. E é muito bacana, a gente tem conseguido grandes conteúdos e grandes resultados. Muito legal. Ô Vicky, você, né, do lado de tanto de criadora, mas também de educadora, né? Você também ajuda na formação, o teu negócio ajuda na formação dos criadores. Aliás, né, somos todos fãs aqui da Vicky na Co-Creators também. Quais você acha que são os principais desafios para uma pessoa sair do zero e começar a criar um conteúdo premium, que é como eu gosto de chamar, conteúdo top, conteúdo premium? Esse é o foco do nosso perfil. No meu Instagram eu costumo dizer que é um curso gratuito, onde eu ensino a produzir conteúdo de qualidade com o celular. E eu acho que o maior desafio, acho que vou ser muito clichê, mas é a pessoa querer mesmo, assim, porque o celular ele é muito poderoso, né? O que dá para fazer com o celular é um absurdo. Então, eu acho que o maior desafio é o que a gente coloca na nossa cabeça de que, eu preciso de uma câmera, eu preciso do melhor equipamento, da melhor luz. E não, às vezes o mais natural possível, você abrir a câmera e falar o que está na sua cabeça, usando a luz natural da sua janela, é o que vai viralizar. A gente fica botando empecilhos, né, para não criar. Acho que esse é o maior problema da maioria dos criadores, principalmente para quem está começando, assim, que é o medo falando, né, mais alto, assim. Essa trava inicial de dar o primeiro passo, Exato, né? Dá para fazer com que a gente tenha em mãos e entender as nossas limitações e, claro, estudando as redes sociais, entendendo sobre tendência, a linguagem das redes. E entender que é um processo, né, que vai durando, todos os dias ele vai se aprimorando, aprendendo coisas novas, entendendo quais são os seus formatos, né, a sua forma de falar, que funciona. E não é fácil, não é do dia para noite que você se encontra, não. Eu tô há 8 anos trabalhando com isso e todo mês eu falo, meu Deus, eu fiz aquele conteúdo mês passado, mas eu fiz só porque estava todo mundo fazendo, mas eu olho já, não sou muito eu, sabe? Então, às vezes a gente se perde no meio do caminho, mas daqui a pouco a gente se acha de novo. Então, é natural, mas é bom a gente estar atento às tendências, mas não para se perder, e sim para tentar buscar, encontrar o seu caminho, assim, buscar um pouquinho de cada coisa para... Vou aproveitar e vou pegar aqui a Roberta para falar um pouco disso, né? Que sim, às vezes a gente quer seguir uma trend, acompanhar, né, entrar num assunto. Mas você, como estrategista, como você acha que as marcas, que cuidados as marcas têm que tomar, né, para que essa narrativa fique autêntica com essas diversas vozes que vão existir, estar empoderadas para falar sobre o negócio, mas sem perder aí os guides, né, o mesmo, a essência da marca, o DNA, o tom de voz. Como que você entende que isso pode ser driblado? Que ferramentas? Assim, eu acho que tem um trabalho muito longo e muito extenso a ser feito. Eu acho que qualquer trabalho contínuo com influenciadores, seja ele com criadores de conteúdo influenciadores, seja ele na esfera interna ou externa, o importante que a gente tem que fazer é um trabalho de relacionamento enquanto marca. Então, assim, eu preciso entender quem que é esse criador de conteúdo e como é que eu vou munir ele ao longo da jornada inteira de trabalho com eles. E eu acho que no momento, eu gosto muito disso, de se despir e as marcas se despirem um pouco do seu brand book. Você não tem que seguir um brand book quando você vai criar um conteúdo de influenciador, de criador de conteúdo. Ao contrário, você tem que seguir a identidade daquele criador de conteúdo. Mas você tem mensagens de marca. Então, esse relacionamento de como vai ser engajado esse time, de como ele vai ser colocado dentro desse universo, dentro do que eu quero falar e como eu quero falar, é muito importante. E aí, o que eu acho que é um ganho muito grande num trabalho de intra-influenciadores que a gente tem, é a gente conseguir ter um relacionamento próximo com os canais, como a Vicky, por exemplo, um próprio LinkedIn,
que trazem capacitação para esses novos criadores. Porque eu acho que sempre, independente dos criadores mais maduros ou os mais iniciantes, principalmente os mais iniciantes, eles precisam ser capacitados. Então, a partir do momento em que você capacita, o conhecimento é a ferramenta mais poderosa para te dar segurança. E esse criador, ele também está criando uma identidade dele. Então, eu capacitar ele, dando espaço para ele poder atuar, dando espaço para ele poder ser quem ele é e também atrelando as minhas mensagens de marca e o meu valor de marca é muito importante. Então, é como que eu engajo, é muito em cima de capacitação e também engajamento. Eu gosto muito de lembrar do Foursquare, você lembra? Sim. Que era aquelas moedinhas que a gente vai ganhando. Então, como é que eu consigo fazer esse criador de conteúdo dentro desse universo, ele se sentir especial e se sentir que está sendo olhado as coisas para ele sentir também que existe abertura nas pessoas que estão na marca para poder dialogar e conversar com ele. Eu sempre falo, gente, vai soltar um projeto assim, você precisa ter equipe para acolher. É muito importante isso. Então, acho que esses são os pontos que eu acho que é fundamental para conseguir ter um projeto de sucesso. Muito legal, super concordo, né? Capacitação, suporte, apoio. Paulinha, você, dessas coisas, né, que a Roberta comentou, que você, se você tivesse que falar assim, olha, eu sou uma empresa, eu quero começar, eu não consigo fazer tudo, quero começar por algum lugar. O que você recomendaria? Um suporte, com certeza. Porque realmente, às vezes, o nosso dia a dia é tão louco, é tão corrido, e a gente olha para tantas frentes ao mesmo tempo, que você vai acabar se metendo numa coisa que talvez você não está ali para isso, né? Então, quando você tem um suporte, quando você tem uma equipe, quando você tem direcionamentos de como fazer aquilo que você quer, você pode ter ideia, mas deixa para fazer quem sabe fazer. Então, acho que ter o suporte, você saber como lidar com essa situação para poder levar essa ideia e tirar do papel realmente essa ideia, eu acho que é fundamental, porque senão você vai se propor a fazer uma coisa que talvez não saia do jeito que você gostaria. É verdade, olha, sabe que tem, e até ele ia estar aqui hoje, né, o Zé da Chili Beans, e ele até na palestra anterior, ele comentou, né, ele falou, olha, eu estou conseguindo realizar o meu sonho desde 2018, eu queria transformar os vendedores da Chili Beans em influencers, e até porque, né, gente, tem tudo a ver, Chili Beans é uma marca, né, que tem um time de vendas, um time de loja super descolado, super jovem, conectado, né? Então, e ele tinha tentado muitas vezes sozinho, sem uma plataforma, sem um apoio, sem um grupo de especialistas, e não é fácil mesmo. Porque você está lidando com pessoas que nunca fizeram aquilo. Então, até para dar esse incentivo, para falar o que essa pessoa precisa melhorar, precisa ser alguém que tenha conhecimento sobre o assunto. E aí, Vicky, eu queria saber assim, né? Você com a ótica do criador, o que você acha que seria dentro dessa motivação, né? Que, óbvio, tem um pouco da gamificação, né? Que a Roberta falou, que é o próprio prazer de produzir um conteúdo bom, que seja aprovado, que seja postado. Mas que outros incentivos você acha que são importantes para esse criador começar na carreira de influencer, de criador, né? Eu acho, vou falar por experiência própria, assim, como foi a minha jornada. Eu sempre busquei trabalhar com propósito, assim. Então, o meu nicho, ele é de educação, porque o que eu aprendi, eu queria passar para frente para outras pessoas. A minha vida foi transformada por conta de começar a produzir conteúdo com celular. E minha vida virou de ponta cabeça e eu queria conseguir passar isso para outras pessoas. Então, acho que é sobre você encontrar qual que é o seu propósito, o que você quer atingir, por que você quer atingir. E além de se ver como uma influenciadora para ganhar recebidos, para fazer viagens, trabalhar com marcas, e sim buscar um propósito maior, para além do dinheiro também. Eu acho que isso que me motivou e que me motiva todos os dias a querer continuar. E me lembra do porquê que eu trabalho com isso, assim. E por isso que eu acabei criando novas vertentes de negócio para além de ser uma influenciadora. Porque é onde me traz mais propósito. Muito legal. E você, antes de ser criadora, né? Você estava comentando, você já foi CLT, né? Foi, quem nunca, né? E conta, na empresa que você trabalhava, você já tinha um pouco dessa vontade de criar conteúdo, de falar?
E você tinha espaço? Eu sempre fui apaixonada por fotografia, por vídeo e pelo universo das blogueiras mesmo. Acompanhava as blogueiras antes de existir o Instagram, mas era muito distante para mim. Então, eu comecei a estudar fotografia, fazer vídeos e fotos com câmera, mas eu trabalhava com publicidade. Trabalhei em agência, trabalhei em produtora de áudio, era coordenadora. Mas eu sempre falava, deixa eu fazer o Instagram, deixa eu fazer as fotos da produtora, deixa eu cuidar do perfil de vocês. E, em paralelo, eu criava conteúdo para um perfil chamado Fora da Cozinha, onde eu dava dicas de experiências culinárias em São Paulo. Eu não aparecia, era só foto e vídeo de restaurante. Para treinar o meu olhar, e foi um dia eu vou trabalhar com isso. Eu queria criar uma produtora de fazer foto e vídeo para restaurante. Eu não queria aparecer na época. Só que ele acabou virando outra coisa. Os restaurantes começaram a me chamar para comer de graça. Eu falei, meu Deus, tem um universo aqui que eu posso ganhar dinheiro. Um dia um restaurante Seu primeiro recebido foi um cachorro-quente. Comida. Foi um pedaço de carne, gente. E eu amei aquilo. E depois, né, trabalhando em paralelo com isso, eu acabei começando a ensinar como eu fazia essas fotos e vídeos no meu perfil pessoal, Vigai Bar. Ele começou a crescer. Tem uma atração, fechei a minha primeira publicidade, que pagava o dobro do meu salário. Eu falei, gente, eu não conhecia ninguém na época, né? Então eu não sabia qual eram os valores dos influenciadores. E quando eu recebi uma proposta para pagar o dobro do meu salário, eu falei, peraí, eu vou focar nisso daqui. Fui pro Beijo, pedi demissão pela segunda vez e aí comecei a empreender de fato e estamos aqui hoje. Maravilhoso, está formando outros creators, né? Exato. Muito legal. E aí, gente, vocês acham, Paulinha, você acha que tem um risco, né? Vocês enxergam um risco de ter uma Vicky lá dentro que descubra que o que ela quer mesmo fazer não é vender viagem, é ser criadora de viagens, por exemplo? A gente acha ótimo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa... Desde do começo da história da Vicky, você já vê que a pessoa ela tem essa habilidade, esse propósito de buscar algo diferente. Então, eu acho que se isso for uma mola propulsora para um grande sonho, que ele seja muito bem-vindo ali para o nosso CVC Creators. Mas eu acho que muitos que estão ali hoje estão super engajados no propósito e acho que só agregou para a marca mesmo. Muito legal, Paulinha. Roberta, queria te perguntar aqui, o que você acha, né, dentro dessa linha do que a empresa deveria propiciar, fornecer para seus creators internos, né? Além do que a gente já falou de gamificação, a Vicky falou de propósito, né? Mas você acha também que, pensar no tempo de agenda dele, como que ele vai conciliar essa produção de conteúdo com as tarefas dele do dia, reconhecimento, bônus, tem outras coisas. Como é que você... O que você acha que são as combinações matadoras aí, se é que tem uma fórmula? É polêmico, né? Estamos falando de remuneração, mexer em tempo, é uma coisa super polêmica. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que entender quem está afim. Quem está afim de fato. Tem empresas que a gente já viu a possibilidade de remuneração, até em tempo, em timesheet, entender se a pessoa ganha ou não. Mas os momentos que eu senti, eu acho que isso sempre quando raspa na diretoria pode ser um ponto de atenção. Então, o que eu acho para qualquer empresa, como eu acho que não tem fórmula pronta e não tem o que funciona, cada universo é um universo completamente diferente. Eu que migrei, imagina, de startup eu já vi muitas realidades. Eu acho que a primeira coisa, eu sempre falo, vai começar um projeto novo, eu não sei se vocês começaram assim. Começa como um beta, começa pequeno, começa testando e começa com quem está afim e quem está engajado. Então, entende quem de fato está afim, eventualmente entende quem já cria conteúdo e que como vai acoplar esse conteúdo no seu dia a dia. E aí entende, começa numa frequência baixa. Para você ser um creator, um top of voice no LinkedIn, são 4 posts por mês, não é uma coisa estratosférica, né? E óbvio, dependendo da esfera onde a sua loja atua. Quando a gente fala, por exemplo, de uma própria Chili Beans, eu acho que uma CVC, a gente está falando de um âmbito mais varejo, menos tanto marca empregadora e mais como que aquela marca consegue sair para fora. Então, é começar de fato com quem faz, já, quem quer, entendendo também, a gente trabalha muito, a gente está implementando um projeto agora com o Sebrae, a gente está em um momento de implementação. E aí lá a gente tem uma questão muito grande com a diversidade. Então, às vezes, a diversidade é mais difícil a gente achar exatamente essa pessoa que quer ou essa pessoa que já produz. Então, com essa, a gente tem que ter um olhar um pouco diferente. Mas eu acho que é começar pequeno. E aí entender quais são os gatilhos dentro da empresa.
Porque também tem confusão jurídica, tem muitos questionamentos para não virar um aumento de trabalho, eu acho que você está bem acostumada com isso. Eu sempre vejo isso acontecendo, então assim, é isso que eu falo, para entender em qual terra você está pisando, qual que é a diretoria, qual que é o board, quais são as regulamentações, como é que anda. E foi um pouquinho que aconteceu lá na CVC, né? Porque eles não são nossos colaboradores, eles são dos franqueados. Então, não existe um relacionamento ali entre, né, empregado e empregador, porque é de outro. Então, a gente realmente lançou um desafio. Primeiro, né, um start ali para quem quisesse participar daquilo, né? Porque não é todo mundo que quer, não é uma coisa... E a gente, né, pela boa surpresa, teve aí 700 pessoas que se inscreveram na plataforma. Hoje a CVC tem mais de 5 mil vendedores e foi um número incrível. A gente fez uma curadoria, selecionou algumas pessoas que a gente já via que estava ali já uns passinhos à frente para poder trabalhar com eles, dar mais workshop, dar mais insumos. E aí sim, a gente foi indo. Hoje a gente está com um squad aí de 50 influenciadores que a gente trabalha mais bonitinho ali, dando todo o conteúdo e todo o briefing para eles. Sim, muito legal. Essa é uma dúvida bem recorrente, né, das marcas que querem começar a trabalhar com EGC. E, na verdade, existem formas, né, de se blindar um pouco mais nessa questão, que é justamente você ter um regulamento interno, né, como um programa de incentivo qualquer. Mas eu ainda acho, é minha opinião, né, eu ainda acho que é um pouco de visão antiga, sabe? Porque eu penso assim, né? Vamos pensar, por exemplo, quem tem plataforma, né? Como a Co-Creators, que tem uma plataforma para operar esses programas, né? Como é que eu defino a minha plataforma? Ela é um marketplace de conteúdo. Então, outro dia uma marca falou, poxa, mas aí se ele vai estar fazendo esse trabalho à noite e depois ele quiser me cobrar hora extra... Eu falei, mas vem cá, se ele quiser fazer um Uber à noite, você vai controlar? Você vai saber? Ele vai te cobrar essas horas que ele está fazendo o Uber? Tipo, ele está vendendo conteúdo. É um marketplace de conteúdo. Ele está vendendo conteúdo. A empresa ou a agência está comprando. E, para mim, essa é a visão, sabe? Mas eu entendo, né? Que as empresas, os RHs tenham todos os seus receios, porque a nossa justiça trabalhista também é bem ainda arcaica, né? Então, assim, o caminho mais seguro é ter um regulamento, principalmente quando não houver pagamento em dinheiro. Se houver pagamento em dinheiro, acho que fica muito, assim, né, juridicamente você está mais blindado ali, porque você está, de fato, comprando um conteúdo. Agora, tem marcas que usam outras ferramentas, né, outros incentivos, aí vira realmente um programa de incentivo. Né? Tem um incentivo que eu não falei, que eu acho que é muito legal, é que tudo depende muito da esfera, né? Se você está trabalhando, no caso da CVC, que trabalha com colaboradores, as pessoas na ponta da venda, aí é mais macro. Se a gente está trabalhando com quem está sentado no escritório, é outro universo. Para mim, eu entendo que são dois universos diferentes. E eu acho que uma coisa muito importante também é a visibilidade. Todo criador de conteúdo gosta de ter visibilidade mínima. Então, por que às vezes tem que levar um porta-voz, que é um diretor que mal fala bem? Por que não leva uma pessoa que já é um embaixador da marca de uma certa maneira para frente dessa câmera? Traz um Media Kit, coloca ele num jornal, coloca ele numa palestra, coloca ele num podcast. Isso é tão gratificante, é que eu falo, às vezes a gente não vive só de dinheiro no bolso, a gente vive de muito reconhecimento, muita pena nas costas. É motivação, é estar alinhado. Influenciador, principalmente, né? A gente gosta de aparecer, gente. Não, é isso que eu ia falar, né? Nessa visibilidade, por exemplo, até pegando o caso aqui da CVC com a Paulinha, os criadores, depois de 3 meses, em média, cresceram 30% a audiência deles. E os que tiveram nos primeiros lugares, como eles são postados em collab ou repostados, tiveram alcances até 15 vezes maior do que o que eles teriam normalmente. Então, também é a empresa retribuindo com audiência, né? Com uma audiência qualificada, né? O que você acha disso, Gabi? Eu acho que esse é o caminho também para eles começarem a criar um portfólio, né? Acho que todo mundo começa dessa maneira também, às vezes, não é o caso aqui, mas
quando eu comecei, era sem incentivo nenhum. Era só minha vontade própria e força de vontade. E eu queria trabalhar com diversas marcas. Eu pegava o produto que eu utilizava no meu dia a dia, fazia um vídeo bonito, postava e marcava a marca ali escondida para um dia, quem sabe, ela me notasse. Então, para começar já criar um portfólio, estudar. Então, eu acho que esse incentivo que vocês dão é muito legal, porque esse é o sonho de muita gente. Então, pode ser que vocês percam no meio do caminho uma galera muito boa, mas vocês estão dando uma base para essa galera se conhecer, estudar e aprender a, para além do trabalho deles, ser um criador de conteúdo, né? Então, eu acho muito massa. Ô, Vicky, aproveitando, né? Você como especialista, né? A Mobile First, que eu acho o máximo, que realmente tem muita gente que quer produzir conteúdo e que trava porque eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho um tripé bom. E você mostra que, né, dá para começar com o seu celular ali muito bem, com bom senso, com uma boa luz, né? Natural mesmo. Porque eu acredito muito, né, que o sucesso desses programas também está na cocriação, tá em dar liberdade criativa, mas também muitas vezes dá uma boa referência, dá um bom direcional, né? Então, assim, você que é especialista nesses formatos que são muitas vezes mais simples e até subestimados, né? Que formatos você recomendaria para uma marca como a CVC ou a Chili Beans, que a gente viu, a MAC, que está aqui acompanhando, para eles testarem com para os seus vendedores, com seu time interno? Pode ser, sei lá, um diário de bastidores, um saque com dúvidas? Pergunta puxada, mas eu acho que puxar o gancho do bastidor, porque o povo ama saber o que está por trás, como que você faz, seja um vídeo ou até o que está por trás daquele produto, né? Como que funciona o seu trabalho. Sempre que eu posto um vídeo de bastidor e depois resultado, o que aquele produto é capaz de fazer, viraliza. Então, e essas pessoas sabem mais do que ninguém como esse produto pode ser utilizado, né? Então, bastidor, making off e resultado é sempre uma boa estratégia para qualquer nicho. Perfeito, eu também concordo, né? Ainda mais, imagina, quem pode contar um bastidor do negócio, né? Melhor do que quem está lá dentro, às vezes desenhando o próprio negócio, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, Roberta. Você acha que as lideranças dos negócios estão preparados para isso? Depende do negócio, né? A gente tem negócios muito convencionais e a gente tem negócios já mais avançados. Eu literalmente trabalhei de 8 a 80. Eu já tive que explicar, não muito longe, tá? Tô falando, eu já tive que explicar o que era Facebook em reunião atual, assim. Então, a gente tem muitos casos aí difíceis de liderança, mas também tem muita liderança adepta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender com a liderança é o quanto que essa liderança entende sobre influência. Antes de entender sobre o EGC ou o GC ou o Creator Economy propriamente dito. E aí começar a catequizar em volta a essa parte de influência. E aí quando a gente fala em EGC, como a gente já falou, tem a questão do jurídico, que ele vem muito forte, e a questão do RH. Então a gente precisa, essas três lideranças, que é a de marketing, a do jurídico e do RH, é muito importante a gente envolver. E aí, entendendo o estágio de maturação, e aí com isso, é o que eu sempre falo, cada estratégia é uma estratégia, né? Pra gente conseguir chegar lá, mas mostrando, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando criar marca própria, né? E aí o criar marca própria envolve você também a falar dos seus empregadores, dos seus 360. E aí o que eu acho importante também, no momento em que recrutaram as pessoas, eu acho que vocês devem ter passado por isso, o líder dessa pessoa tem que estar comprado, ele tem que estar ativado, a comunidade da pessoa, porque é muito isso, criador de conteúdo dentro de um ambiente corporativo. Eu estava numa palestra agora falando das pessoas que são creators no CLT, né? Tem às vezes uma piada que acontece, então como que eu consigo fazer exatamente para esse cara que está criando conteúdo para mim, as pessoas do próprio meio de trabalho dele não comecem. Então, é todo um trabalho 360 aí que precisa fazer com as lideranças transversais e com a liderança individual de cada um. Por isso que eu sempre reforço, começa pequenininho, vai crescendo, vai entendendo, porque a gente vai errando e vai testando e vai acertando. E quanto mais centralizada esse universo, por exemplo, a gente vê Magalu, né, que tem muitos cases disso, não é necessariamente de vendedores, mas tem muito, a Farm também faz bastante, mas aí são lojas pulverizadas, é diferente de você ter uma concentração de gente, dependendo da maturidade do negócio.
Muito bom. Bom, gente, eu vou caminhar aqui para o último bloco aqui do nosso papo, infelizmente que tá maravilhoso, mas a ideia é vamos lançar umas provocações aqui e vocês vão reagindo, tá? Autenticidade versus controle. Qual regra você derruba amanhã e qual você endurece? Eu prefiro eu quebro o controle. 100% autenticidade. Tá esperando as marcas. Eu quebro A o gente controle. tenta, né? Eu sou bem ousada, eu quebro o controle. É isso, né? Erro público. Tá? Aquela gafe que rola, pode rolar, né? Apaga, assume ou transforma em conteúdo? Transforma em conteúdo. 100%, gente. Amo Óbvio. pegar um hate e transformar em conteúdo. Escala. Poucos campeões bem treinados, você já não vale que você já respondeu sua opinião. Poucos campeões bem treinados ou um programa aberto para muitos? Poucos de qualidade. Eu acho, assim, só para dar minha opinião aqui também, né? Eu acho que dá para começar pequeno, mas chegar muito grande. É exatamente isso. Você começa testando, aprende e escala. É isso aí. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A influência interna não é atalho, é uma estratégia de cultura. Levar a cultura de dentro para fora, com autenticidade, com verdade, com liberdade, né? Com responsabilidade e muita cocriação, né, gente? É isso, pessoal. Eu acho que agora os principais insights, né, que a gente tirou daqui, né? Eu acho que é isso, é ter esse início pequeno e ir escalando com segurança, né? É a autenticidade mesmo, verdade, abraçar aí os creators, cada um com a sua linguagem, com a sua verdade, né? E incentivos, né, que façam sentido para o criador, né? Desde o tempo, o chefe que vai apoiar em vez de julgar contra, uma remuneração, um incentivo, uma premiação, treinamento, capacitação, né, gente? Tudo isso vai fazer a diferença na hora de implementar influência de dentro para fora. É isso, pessoal. Queria agradecer demais vocês aqui. Obrigada. Vocês querem deixar algum recado aí para a audiência? Se quiser, a hora é agora. Me sigam no Instagram, @VicGaibar. Eu também quero. É @AdriElias. Não entra no meu LinkedIn. Paulinha pode mandar o da CVC. Manda um @CVC Viagens. Então é isso, todos os branded contents feitos. Obrigada, galera, pela audiência. A gente se vê na próxima.